Gravando. Obrigada. Então, bem-vindos ao meu BBL. Vou estar em tela cheia, bom? É, Então, a ideia é contar para vocês nossa experiência ali no projeto com algumas coisas, assim, que eu botei aqui no título, né? É mais difícil que a prova final de sistemas operacionais, porque a gente teve que resgatar alguns conhecimentos bem técnicos ali de como computadores funcionam e para conseguir resolver os problemas que a gente tinha. Eu queria contar para vocês como que a gente fez e compartilhar as experiências e aprendizados. Então, primeiro falando do problema, né? De contexto onde a gente está, assim. Eu não vou falar muito de problema de negócio, assim, sim, problema técnico que a gente está trabalhando. A gente tem uma pipeline de dados. Imagina que eu tenho um evento, eu quero fazer várias coisas com ele, né? Tem uma pipeline de operações ali, eu recebo o evento e vou filtrando ou vou fazendo operações sobre esse evento. Então, imagina, eu recebo um evento, e daí esse evento ele vai ter algum processo ali que vai gerar várias coisas que ele afeta. Então, cada evento pode afetar inúmeras coisas. E eu tenho esse objeto aqui chamado coisas que o evento afeta. Aí de cada um desses objetos eu vou filtrar e eu vou ter coisas que, por exemplo, coisas que realmente importam, né? Então eu aplico um filtro ali. Então eu tenho um evento que gerou um monte de coisas e daí dessas coisas eu filtro coisas que realmente importam. E depois, digamos, eu aplico mais um filtro aqui que eu olho o estado, né? Então dessas coisas que importam, o que realmente mudou um estado. Isso aqui é uma simplificação ali que a gente faz, mas mais para exemplificar, né? O tipo de pipeline que a gente opera. Então, e o importante sobre isso aqui é que cada estágio ele muda a quantidade de itens inicial. Então, se eu tenho um batch, por exemplo, de 100 eventos, eu recebo 100 eventos e eu vou ver as coisas que esses eventos afetaram. Então, esses 100 eventos geraram um total de 300 coisas afetadas. Então, aumentou, né, a quantidade de coisas que eu tenho ali, o número e número, né? E daí eu aplico um filtro, digamos, daí depois que eu aplico esse filtro, eu tenho 200 coisas que realmente importam, né? Então, filtrei, joguei fora 100 ali, descartei. E depois eu ainda aplico mais um filtro aqui e deu sobra 150 coisas. Isso aqui é bem arbitrário, né? Isso aqui eu coloquei um exemplo aqui, mas por exemplo, podia ser muito diferente, podia ser 1000 coisas afetadas. Daí agora eu pego outro batch de 100 eventos e afetou só 100 coisas. Agora outro batch de 100 eventos não afetou nada. Outro batch de 100 eventos afetou 2.000 coisas. É muito variável. E para cada um desses estágios há uma variância muito grande. Então, como que você distribui carga? Quando tem essa característica, tem um problema de distribuição de carga, né? Então, a gente fala muito de load balancing. Geralmente a gente associa load balancing à distribuição de tráfego numa rede, né? Mas eu estou falando aqui de carga de trabalho mesmo. Como que a gente distribui carga entre estágios de uma pipeline? Como que eu vou... Por exemplo, digamos que eu vou fixar, né, o meu batch aqui em... Acho que eu tenho um slide para isso. Isso. Por que a carga... Então, por isso a carga variável é um problema, né? Então, digamos que... Tô me adiantando. Vamos ficar com calma. Por que a carga variável é um problema, né? Por que a minha carga tá variando, assim, de vez em quando ser 1000, de vez em quando ser 300, ela vai aumentando, diminuindo? Por que isso é um problema? Porque eu não consigo fazer bom uso dos meus recursos. Então, se eu pegar e escalar os meus recursos, né? Tipo, vou ter um processador ali que pega e ele vai ser bom em processar 150 coisas importantes, né? Então, ele é capaz de quando tu faz aqueles filtros todos lá no final, tu consegue processar 150 coisas importantes. Ele tá escalado para isso. Sei lá, ele tem 1 de CPU, tem 500 MB de memória e ele consegue processar 150 coisas importantes. Mas aí chega um batch de 100 eventos de novo, só que dessa vez eu tenho 500 coisas importantes. Então eu vou degradar, porque eu só tô escalado para 150. Eu vou ter um problema. Então tá. Então eu vou ter que escalar para processar 500 coisas importantes, que é o que eu recebi. Beleza, só que na maioria do tempo tu não recebe 500, tu recebe menos. E daí tu vai estar ali ocioso, desperdiçando recurso. É, é isso dentro de uma pipeline inteira, oscilando entre todos os passos, é muito complicado, né. Então como que a gente consegue fazer com que essa distribuição de carga fique homogênea, né, que sempre ali receba o mesmo tipo de um processo sempre receba a mesma carga, para tu conseguir escalar ele de uma forma sensata, de uma forma, que não tem 1 milhão de variáveis, assim, né. Então, esse processo aqui, ele sempre recebe 100 itens, não importa do tipo do item, né, sempre recebe 100 itens. Aí tu consegue fazer subir mais instâncias desse mesmo processo, por exemplo, pra processar. Tu não precisa, tipo, mudar a CPU dele, mudar a memória, mudar não sei o quê, mudar não sei o quê. Consegue ter uma forma mais fácil de escalar eles. E daí pra isso tu distribui
a carga de forma homogênea na pipeline, ou seja, para cada estágio ali, para cada filtro que tu aplica, para cada coisa, tu agrega trabalho de novo. Então, digamos que tem aquele estágio que vai filtrar, né? Então ele tinha várias coisas que aquele evento afetou e ele vai retornar quais são as coisas realmente importantes. Ele vai aplicar um filtro. Sempre vai querer processar 200 itens, por exemplo. Né? Então, ele sempre vai falar, me veio 200 coisas, me veio 200 coisas. E daí ele vai lá, filtra e dá o resultado dele. Me veio 200. Ele sempre processa 200. E aí tu consegue com que ele sempre tenha uma carga de trabalho semelhante e tu consegue escalar ele de forma mais fácil. Então, a gente faz isso com um PubSub. A gente faz um trabalho, o resultado desse trabalho, a gente manda para um PubSub, vai acumulando itens lá, e o próximo trabalhador pede itens para o PubSub, e ele pede quanto ele quer processar. Ele tem um batch fixo que ele sabe que para ele é o trabalho que ele consegue fazer. Então ele pede, e daí ele termina de trabalhar e envia para o PubSub. E esses PubSubs, essas filas de PubSub que a gente tem no meio, elas funcionam como agregadores de trabalho para garantir que o próximo carinha que vai processar vai ter a carga que ele quer. Vai ter uma carga completamente aleatória ali, que é o resultado de um negócio. Se vocês tiverem dúvida, podem interromper, tá, gente? Depois no final também. Uhum. E daí, então, beleza. É para isso que a gente usa PubSub, tá? Essa parte acho que é para mostrar a motivação. A maioria do que eu vou falar a partir de agora é tipo problemas que a gente teve com o PubSub, tá? Mas eu queria mostrar em qual caso de uso, por que a gente está aplicando o PubSub, por que o PubSub é importante pra gente e por que ele tá tão no meio do nosso trabalho, né? Então, para cada coisinha, para cada processamento que a gente faz, a gente tem um PubSub. Processamento PubSub, a gente tem um monte de PubSub no meio. E daí, qual que é o preço que a gente paga para ter essa distribuição de carga homogênea, né? Justamente isso, depende completamente do PubSub. Depende completamente da performance que ele vai dar pra gente. Da Google, PubSub da Google, né? Então, isso tá dependendo da Google e da boa vontade deles de implementar um negócio bom. E daí a gente foi aumentando a carga ali, né? A gente tem o nosso produto, ele tá rolando em produção, mas só com algumas contas, e a gente vai colocando mais contas e vendo o que acontece, né? Então, aumentando a carga ali, tendo mais eventos, a gente foi vendo que o PubSub, quando a gente pede o item e fala, PubSub, por favor, me veja item. Ele demora mais de um segundo para dar item. Ele demora um segundo, quase um segundo e meio, geralmente. Pô, tem alguma coisa muito errada, né? Então pensa assim, eu tenho um trabalho ali, que ele demora meio segundo para fazer um trabalho, né? Um workerzinho faz um trabalho, aplica um filtro e vai pro próximo, né? Então ele fica lá um segundo parado esperando o PubSub dar os itens. Ah, beleza, consegui. Meio segundo, próximo. Agora, PubSub, me dá itens. Beleza, próximo. PubSub, me dá itens. Então, tipo, era um desperdício gigantesco de recurso que a gente tinha ali, que ficava ali, cada workerzinho, cada trabalhador que a gente tinha, ficava um segundo esperando o PubSub responder por itens. E daí a gente, tá bom, deve ter um jeito melhor de fazer isso. Vamos olhar a documentação do PubSub, vamos procurar. E tem um jeito maravilhoso de fazer isso. Ele tem uma interface para pull assíncrono. E que é isso? Em vez de tu fazer lá, tipo, PubSub me dá itens, a gente fala, me começa um subscriber. E daí o PubSub mesmo vai subir uma thread dentro do cliente dele lá, é tudo transparente para ti, né? E fica pedindo itens. E daí quando tu fala subscriber, me dá aí o que tu conseguiu, ele só te retorna o que ele já tem em memória, né? Então ele ficou ali. Enquanto tu fazia o teu trabalho, esse subscriber do PubSub, ele fica em paralelo, pedindo itens, pode fazer com paralelismo, tal, ele tem várias coisas lá. E daí quando ele fica pedindo itens em paralelo com o que tu faz o teu trabalho. E quando tu terminou o teu trabalho, daí tu vai lá e pede, aí, o que tu conseguiu pra mim? Ele já tá com o item em memória, né? Então tu consegue pegar ele muito mais rápido, tu não precisa fazer um request pra rede e tal. Então esse cara, pô, meu, é exatamente isso que a gente precisa, vai ser muito massa, né? Fui lá toda feliz, implementei o negócio. Cara, o cliente é muito ruim. Assim, tá gravando e tal, é muito ruim. O cliente é horrível, assim, eles têm uma performance terrível. E a gente, pô, estranho, não sei o quê, daí fui pesquisar, né? Cara, o Spotify fez a própria implementação deles pra esse cliente. Então eles têm aqui, tá aqui o linkzinho, né? Tem o Async Google PubSub Client. Faz a mesma coisa, né? O cliente deles é em Java, né? A Google tem cliente para várias linguagens. No caso, eles fizeram para o Spotify só fez para Java, que é o que eles precisavam, para resolver problema de performance. Daí eles foram lá,
fizeram um negócio todo robusto, tem várias benchmarks lá. Quanto tempo eles estão conseguindo pegar os itens? 1 segundo, beleza. Mas pelo menos esse 1 segundo, então, o cliente de fato demora 1 segundo, mas pelo menos esse 1 segundo agora é assíncrono. Então eu não tô ficando parado esperando aquele 1 segundo pra fazer o meu trabalho. Não, eu faço o meu trabalho, enquanto isso, outra thread tá ali esperando esse 1 segundo pra me dar o que fazer, certo? Então, beleza, já é uma melhora. Só que aí a gente falou: "Tá, com o cliente, de fato, que a gente usou lá, pronto, da Google, não serviu". Ah, aqui tem a justificativa de por que que o Spotify fez, né, isso aqui tá lá no GitHub ali que eu botei. Ele fala que a oficial não era performática o suficiente para os propósitos deles. Então, foi o que a gente teve que fazer também, né. Então, basicamente, a gente fez uma benchmark desse cliente aqui, do oficial, era muito ruim, a gente implementou o nosso. Então, beleza. Então a gente tem um cliente de produção. Quer perguntar? Não. Ok. Não. Então, ok, temos perfeito nosso cliente assíncrono, que vai subir uma threadzinha, vai ficar pegando trabalho, quando o nosso trabalhador pede, já tem trabalho bufferizado ali pra ele, em memória, consegue pegar rapidinho, maravilha. Só que a gente tá trabalhando com Ruby. Quando eu falo que eu tô paralelizando, tô falando que eu tô usando threads de Ruby. E e paralelizar coisas em Ruby não é a maior maravilha dos mundos, né, a gente sabe que o Ruby não é feito pra isso, ele tem o Global Interpreter Lock, eu coloquei isso em algum lugar, eu devia ter colocado aqui. O Global Interpreter Lock, né, que é o GIL, ele vai basicamente dizer é uma coisa do Ruby, o Python tem também, que vai dizer, só uma coisa processa por vez, né, depois eu vou explicar um pouco melhor. Então, paralisar em Ruby é um pouco complicado. E daí a gente tinha ali que quando a gente fez essa implementação, algumas semanas atrás, a gente já tinha paralelismo de trabalho, né. Então os nossos trabalhadores, em um pod a gente usa Kubernetes, né, então lá num pod do Kubernetes a gente já tinha 3, 5 threads, fazendo trabalho, porque nossos trabalhadores eles já fazem um pouco de I/O e tal, então a gente já usava algumas threads. Pra isso a gente usava é um negócio parecido com Sidekick, assim, né, pra administrar threads, então lá no Sidekick tu consegue passar, tipo, concorrência igual a tal, e daí ele sobe várias threads pra ti, administra sozinho, a gente usava um negócio parecido com isso lá. Só que agora, então, pra cada thread que a gente tinha ali, se a gente tinha 3 threads, a gente vai subir mais 3, que são esses pullers assíncronos, né. Então, se eu tinha 3 trabalhadores, pra cada um desses trabalhadores eu vou ter um carinha que fica ali pegando trabalho pra ele de forma assíncrona. Então aumentou bastante o número de threads, dobrou o número de threads. Agora a gente não tem mais threads homogêneas, a gente tem threads diferentes. Antes a gente tinha tudo threads iguaizinhas, fazendo a mesma coisa, agora a gente tem threads diferentes subindo no mesmo pod. A gente viu que a gente começou a bater nos limites lá de CPU, era um negócio bem confuso. E a gente começou a se perguntar também sobre como é que era o scheduler do Ruby, se por causa dessas threads diferentes a gente não ia estar, por exemplo, despriorizando alguma dessas threads, daí também ficando sem ter trabalho, porque o puller assíncrono ficou despriorizado, não aconteceu nada. A gente ficou tentando entender como é que era o scheduler. Começamos a nos fazer esse tipo de pergunta, né. E pra entender como que funcionaria esse limite de CPU do Kubernetes ali, a gente não sabia como é que funcionava, né, então tipo, a gente tem uma CPU de verdade aqui em casa, a gente tá rodando ali, beleza, sabe como isso funciona, mas o que é uma CPU do Kubernetes, né, é uma CPU virtual? É uma CPU inteira pra mim? Como é que tá acontecendo, né, então a gente teve que ir atrás disso. E aqui então, tem uma figurinha aqui de alguma documentação do Kubernetes, alguma coisa assim explicando, eh, como que funciona a alocação de CPU, né. Então supondo aqui que tu tem dois pods rodando lá no mesmo cluster de Kubernetes, e daí tu tem um deles pedindo por uma CPU aqui, CPU igual a 1, e outro aqui pedindo por 300M. Esse 300M eles têm um sintaxe, millicore ou milliseconds, né, então é tipo um millicore que é uma proporção de uma CPU, ou tu pode ver como milissegundos, que é uma proporção de um tempo que a CPU. Então tu tem aquele clock, né, e dado um clock ali da CPU, quanto disso ficou para cada um desses recursos, né. Então tem 2 pods disputando por aquele recurso, e daí tu tá dizendo que dado um tick ali, né, do processador, uma rodada do processador,
tu tá jogando aqui, né, no caso desse era 300 milissegundos pra essa aplicação aqui e 1000 milissegundos pra esse redis que eles tinham ali, né. E daí, claro, tu pode pedir mais CPU do que realmente tem todo um esquema lá do Kubernetes que tu pode fazer com qualquer alocação de recurso, né. Mas o que foi importante pra gente foi entender que tu tá pedindo tempo, né, então o tempo do processador. E se a gente tá pedindo tempo de executar instruções e tal, a gente começou a se perguntar se realmente fazia sentido a gente ter threads, sabe. Já que a gente tem Kubernetes, tá orquestrando toda essa coisa pra nós, tá dividindo o tempo de CPU pra quem realmente precisa. Cara, a gente ter threads heterogêneas dentro de um pod, começou a se fazer zero sentido, assim, tipo, muito complexo, a gente nunca vai conseguir escalar isso, como é que a gente vai fazer implementar autoscaling em cima de um negócio todo confuso assim? Cara, isso não vai rolar, a gente não pode mais ter várias threads no mesmo pod pra fazer o mesmo trabalho. Então, aqui, né, então eu estava falando, né, a gente tem várias variáveis pra setar, então quanto CPU tu vai pedir lá do Kubernetes? Tu vai pedir 50% de uma CPU, né, 50 seria tipo 500 milissegundos? Tu vai pedir uma CPU inteira? Como é que tu vai pedir? O que tu precisa pedir pra rodar todas essas threads homogêneas que tu tem? Heterogêneas, desculpa. Quantos pods tu vai ter, né? Como que tu escala os teus pods, dado que a CPU tá nesse request? Será que agora tu escalar, tu vai aumentar a CPU ou tu vai aumentar o número de pods? Ou senão, será que tu vai aumentar o número de threads por pod? O que tu escala, né? Quando tu precisa, o que é melhor escalar? É muito difícil. Então, vamos cortar essas variáveis, porque a gente não gosta de coisa complexa, assim, que a gente tem que ficar brincando de colocar númerozinho e ver o que acontece. Muito complicado. Então, falando um pouco mais de por que cortar e o que cortar, né? A gente viu que ter muitas threads ali era complicado, tá? Então agora sim, falando um pouco mais de Global Interpreter Lock, né, do Gil, e sobre uso de CPU versus uso de I/O, e como saber que a gente tá batendo no limite, né. Qual que é o ponto, né? Pra gente entender um pouco do Global Interpreter Lock aqui, tem essa figurinha aqui que explica o Gil. Isso aqui era explicando de Python, né, mas serve igual pra Ruby e qualquer outra linguagem que tem. Supondo que tem 3 threads, né. E a thread 1 vai rodar, quando ela tá rodando, significa que ela se apropriou do Gil, né. Então ela fala: "Ó, Gil, eu vou rodar aí e tal". Aí o Gil: "Beleza, é contigo". Ele ignora as outras. Thread 2, thread 3 nem fala comigo, eu tô falando você thread 1, né. Então o Gil tá ali permitindo que a thread 1 rode. Ou seja, todas as instruções, o Gil é quem vai executar instruções, né, o interpretador ele que executa instruções. Então as instruções da thread 1 vão pro Gil, ele vai executar só as instruções da thread 1, e as outras vão, se elas quiserem rodar alguma coisa, elas vão ter que esperar. Mas aqui a thread 1 parou pra fazer I/O. Quando ela faz I/O, ela não precisa rodar a instrução, né, ela tá esperando alguém na web responder pra ela tá esperando o banco responder pra ela tá esperando alguma coisa. Então ela para de executar instruções, no momento que ela para, ela dá o release no Gil. E aqui, então, a thread 2 conseguiu o Gil pra ela, agora agora é a minha vez. Daí o Gil fala: "Beleza, agora a thread 1 não tá mais aqui, tu pode falar comigo". A thread 2 vai lá, roda um monte até que ela para pra fazer I/O. No momento que ela para, ela dá release também, e daqui a thread 3 conseguiu. Então, vai indo assim, né, então sempre que ela tá quando tá rodando, percebam que o run é sempre uma de cada vez. Mas o I/O pode fazer à vontade. Então I/O à vontade, instruções sempre uma de cada vez. Ou seja, quando eu falo em uso de CPU, uso de I/O, tu tem que entender os teus processos, saber quantos que eles estão usando de CPU, quanto que eles estão fazendo de I/O, pra tu entender se faz sentido tu paralisar em threads de Ruby, né. E daí quando tu sabe que tu tá batendo no limite, como que tu entendeu: "Não, não, agora eu tenho threads demais, não dá mais". É bem difícil, né. Tu pode olhar pelo uso de CPU, por exemplo, foi o que a gente viu ali, tipo, pô, nosso CPU tá batendo no máximo, tá tendo throttling, né, não tá as threads estão querendo executar coisas e elas não estão conseguindo, elas estão tendo que esperar outras threads. Isso significa que tu provavelmente bateu no limite, é melhor tu separar em pods diferentes, por exemplo, e colocar dar um processador pra essa thread, né, pra ela conseguir fazer o que ela precisa. Se tá todo mundo fazendo I/O ao mesmo tempo, significa provavelmente que tu tá de boa. Então, por que vale a pena, né? Vale a pena você paralelizar procedimentos I/O bound. Então se tu tem um monte de processos que vão basicamente falar com o banco e não vão ter que fazer nenhum processamento pesado em cima daquilo, cara, de boa, paraleliza
porque a maioria delas não vai ter que ir lá ficar esperando a I/O e o tempo de CPU, quando alguém precisar, provavelmente vai estar disponível. E o que a gente tinha, né, que fazer? Isso era justamente o pool assíncrono. O pool assíncrono, lembra que eu falei? Pô, 1 segundo demora para o PubSub responder. E basicamente o que a thread faz é tipo, PubSub, me dá alguma coisa, 1 segundo. Ah, beleza. Coloca isso no buffer. PubSub, me dá. Então é basicamente só I/O que ela faz. Então, cara, deixar ela em paralelo ali numa outra thread, não tem problema nenhum. Comunicação com banco, rede, coisas que você fala muito com banco, isso é pra trazer mais exemplos. E o que não vale a pena, né? Coisas que são CPU bound, que a gente fala, que estão o tempo todo querendo usar CPU. Daí, cara, como é que tu vai paralelizar isso? Tipo, pensa que tu tem um processo ali que fica fazendo conversão de dado, né? Então, por exemplo, pega um JSON e transforma no protobuf. Pega um JSON e transforma no protobuf. Tudo que ele faz é isso. Pega um JSON, ele não faz nada de I/O. Então, ele não vai liberar o GIL para outras pessoas, para outras threads. Então não adianta tu pegar e colocar 4 threads rodando isso no mesmo processador, porque não vai rolar, sabe? Eles vão ficar brigando pelo GIL ali, e não é nem no mesmo processador, é no mesmo, usando o mesmo interpretador do Ruby. Pode ter 1 milhão de cores lá que o interpretador do Ruby não vai deixar tu aproveitar eles, né? Ou fazer, tipo, uma busca em memória ali, fazer iteração sobre algum dado, né? Tem um dado em memória ali, tu fica ordenando uma lista. Ó. São coisas com CPU bound, né? A gente fala, então não compensa paralisar isso quando tá falando de uma linguagem com GIL. Claro que você tá falando de uma linguagem da JVM, por exemplo, cara, vai em frente. Então foi aqui que a gente, né, chega, vamos menos threads e vamos pra pods, né? Pods são legais, pods Kubernetes administra, é uma maravilha. Então tiramos a concorrência de threads. Um pod agora vai ser sempre um processo, né? E um processo, o que significa aqui? Tem um trabalhador, que é o que faz o trabalho, né? Ele usa CPU, mas ele também usa bastante I/O. No nosso caso, vários dos nossos workers usam bastante I/O. Alguns deles são CPU bound, mas a maioria tem bastante I/O. E um puller que é puro I/O, né? Basicamente. Então, faz sentido colocar essas duas coisas em threads. Mas só um parzinho, né? Agora a gente não tem mais vários parzinhos dessas coisas num único pod. Então aqui autoscaling fica mais simples, gerenciar isso fica mais simples. Então a gente não tem que, quando tu tem, por exemplo, um sidekick ali, gerenciar threads dentro do sidekick é uma coisa complexa, né? Tu tem que subir as threads e tal. E a gente, inclusive, tinha um problema, porque quando a gente subia uma thread ali dentro desse contexto, eu tô falando sidekick, que a gente usava o uppercut, mas ele copiava essa parte do sidekick. Então o gerenciamento de thread deles era feito pelo framework, então a gente não tinha acesso a isso. Isso causou bastante problemas pra gente em situação de deploy, né, onde a gente precisava matar essas threads e subir de novo. A gente não tinha acesso às nossas threads de pool assíncrono, e a gente teve vários problemas onde o trabalho que ele acumulava ali pro trabalhador consumir, naquele buffer, a gente não conseguia parar as threads de forma que aquele trabalho fosse consumido antes delas morrerem de vez, por exemplo, aí ficava trabalho ali solto, teve alguns problemas assim. Mas depois eu comento um pouco mais. Só queria recapitular até aqui, porque eu dei uma entrada, uma mergulhada nessa coisa do paralelismo e tal no Ruby, porque eu acho que é um aprendizado bem legal. Mas agora eu queria voltar um pouco lá no começo de pool assíncrono, né? Então, para recapitular até aqui, a gente precisava acumular trabalho no PubSub ali, porque a gente precisava distribuir carga de forma homogênea. Então, para cada step da pipeline, a gente quer que cada step consuma a mesma quantidade de carga sempre. E como a natureza do trabalho ele é muito heterogêneo, então a gente precisava que acumulasse ali para que sempre tivesse o trabalho certinho para cada estágio ali da pipeline pedir seu batch de itens, né, que é o próximo negócio aqui. Cada estágio da pipeline pede o seu batch de itens, então sempre tem a mesma quantidade de itens. Mas pedir itens é demorado por causa do PubSub, então a gente começou a fazer isso de forma assíncrona. Enquanto alguém está trabalhando, tem outra thread lá pedindo itens, e quando o trabalho acaba, os itens já estão prontinhos ali, quentinhos para serem consumidos. E aí o aprendizado aqui, né, muitas threads fazendo coisas diferentes é confuso, vamos simplificar. Não tente aprender o scheduler e entender o que está acontecendo com o Gil quando você tem um monte de thread homogênea rodando em um único interpretador. Beleza, e agora a gente tinha um outro ponto, né? Então a gente tinha lá o nosso puller assíncrono. Mas quantos itens esse cara devia pedir? A gente não pode fazer um estoque gigante de itens, né? Então, tipo, o trabalhador tá lá demorando para fazer o trabalho dele. E daí o nosso puller assíncrono ali, ele vai pedindo trabalho, fazendo um estoque gigante.
e o trabalhador não consome isso, né, porque isso está justamente prejudicando a distribuição de carga em si. Se tu tem um puller, por algum motivo conseguiu pedir mais rápido que o outro, ganhou alguma preferência, aí beleza, agora tu tem mais carga nesse cara aqui do que no outro, e daí tu vai ter um problema de latência principalmente, né, porque esses itens aqui vão ficar esperando esse cara aqui e tal. Não é bom. Então a primeira ideia que a gente teve, vamos pedir um batch. Então, o meu trabalhador, eu falei, digamos, ele quer processar um batch de 100 itens, né, de 100 coisas importantes, que nem o exemplo que eu dei no início. Então o puller, assim, fica pedindo 100 batch. Pede, eh, 100 itens, desculpa, um batch, né. Então ele me dá 100 itens, beleza. Daí fica esperando. Ah, o trabalhador terminou. "Ó, trabalhador, tô aqui os 100 itens que você quer". Daí o trabalhador vai começar um trabalho, beleza. "Agora, por favor, PubSub, me veja mais 100 itens". Esperando. Ah, beleza. "Ah, trabalhador, ó, pegue 100 itens que você queria". Então, pede um batch, entrega um batch, pede um batch, entrega um batch. Hã, sempre que o trabalhador consome, né, sempre que ele tá pronto, ele vai esvaziar o buffer. Agora imagina que tu tem o pool demora 1 segundo, eu falei pra vocês, né, mas digamos que o trabalhador seja mais rápido, ele demora só meio segundo, então ele vai fazer um trabalho mais simples, e ele demora 500 milissegundos, né, meio segundo pra executar o trabalho. Então ele vai lá e fala, eh, o puller vai lá e fala: "Por favor, me dê um batch sem itens". Aí ele vai lá: "Ó, trabalhador, tá aqui seu trabalho, sem itens". Aí ele tá lá pedindo 1 segundo, né, tá lá pedindo, mas o trabalhador já terminou. O trabalhador: "Ô, cadê meus itens?". Tem que ficar esperando. "Ah, agora terminei". Então, metade do tempo do trabalhador, ele vai estar parado esperando o os itens aparecerem ali no né, na memória, esperando o puller. Então tu ainda tem uma espera, né, a gente não quer essa espera. Então nesse caso, a gente percebeu que não rolava pedir um batch. Então se o trabalhador consegue processar 2 batches, enquanto o puller pega um, ou seja, ele é 2 vezes mais rápido, né, que o puller, então o puller deveria pegar 2 batches. Então, na hora como o puller percebe: "Meu, trabalhador, você tá muito rápido, hein, vou pegar 2 batches aqui, e daí tu não fica me enchendo o saco". Daí ele já deixa aqui: "Ó, tá aqui os teus 2, não me incomoda, vou pedir mais um". Daí o trabalhador vai lá, pega o primeiro, executa, pega o segundo, executa, e daí quando ele vem pedir de novo, provavelmente o pool já acabou e já tem mais 2 batches pra ele. Então assim, a gente garante que o trabalhador nunca fica ocioso e também que não fica um monte de item acumulado. Provavelmente se eu pedir sempre 200, o trabalhador vai sempre conseguir consumir tudo que eu tô pedindo, não vai ficar item acumulado ali. Beleza, e daí isso aqui é parâmetro. Cara, eu já falei, eu não gosto de parâmetro, não gosto de variável, não gosto de ficar colocando um numerozinho, vendo o que acontece, tã-nã-nã. Não, eu cara, programador não gosta de definir parâmetro é um saco, ninguém gosta. Então, a gente pensou já de cara, quando a gente viu essa oportunidade, né, como que a gente pode definir isso dinamicamente. Então o que que a gente faz? A gente fica medindo o que que dependia aqui, né, eu falei a duração do pool e a duração do trabalho. Então a gente mede justamente essas 2 coisas, né, fica lá medindo faz um pool e mede aí quanto que demorou, faz um trabalho aí, mede aí quanto demorou, vai gravando isso no histórico, daí a gente calcula lá, tanto média, percentil, a gente tá experimentando ainda algumas coisas, nessas últimas 5, 10 medições. Então, teu pool tá demorando em média 1 segundo, teu trabalho tá demorando em média, 500 milissegundos, então eu vou te dar 2 batches. Então a gente usa uma formulazinha aqui, né, pra dinamicamente, né, se o trabalho começar a demorar mais, sei lá, o banco degradou, o trabalho tá demorando mais, a gente vai começar a pegar batches menores pra não acumular trabalho. O trabalho tá indo muito rápido, a gente vai começar a pegar batches maiores pra não deixar o worker ocioso. Começou a fazer isso de forma dinâmica. Então, menos parâmetros para definir, mais devs felizes. E daí agora, a gente ainda aqui são algumas dúvidas finais, assim, né. A gente ainda tem alguns problemas. O o pool ainda demora 1 segundo, então se tu ainda tem um trabalho que ainda é uma latência, né, que tu adiciona na tua aplicação, porque por mais que tu resolva ali, o worker não fique necessariamente esperando, né, então a tua vazão ainda ok, não tem aquela duração gigante, tu ainda tem um problema de latência, né, porque o item ainda ficou 1 segundo lá viajando do PubSub até o nosso computador, e poderia ser economizado se o pool fosse mais rápido. Então a gente viu lá que naqueles benchmarks do cliente da Spotify que eu comentei, eles usavam concorrência de 128 threads, por exemplo. Então o que que significa?
que para um trabalhador, digamos, eles tinham 128 pullers. Então, 128 threads pedindo pro PubSub: "Pelo amor de Deus, me dá um item, eu quero trabalhar, me dá um item". 128 pessoas pedindo ao mesmo tempo, aí quando alguém consegue: "Ó, consegui, consegui, vai, vai, vai", sabe. Porque o PubSub é tão ruim de dar item pra gente, que eles estão chegando a fazer isso, assim. Hã, então a gente ainda tem um limite de itens por pool que é 1000 lá, pelo cliente, né, então o máximo que tu pode pedir, aquele tamanho de batch, é 1000. Então supondo que tu tem um trabalhadorzinho muito rápido lá, que faz uma coisa em menos de 100 milissegundos, eh, tu não conseguiria, mesmo com um puller ali, né, tu não conseguiria pedir item suficiente no batch pra que ele conseguisse que ele tivesse coisa pra fazer por um segundo inteiro enquanto tu pede o próximo. Então nesse caso a gente pensa em fazer pool com concorrência, né, então usar threads ali pra fazer pool. Esse aqui eu fiz ontem à noite, hoje a gente já teve mais descobertas, né, então já vou mandar aqui. Eh, a gente começou a suspeitar que de batches menores era mais performático, era mais rápido, demorava menos, geralmente demora um segundo, né, mas quando a gente pedia batches um pouco menores, tipo batches de 10, 30 itens, parecia ser mais rápido. A gente suspeitou que fosse por eles fazer um storage em disco, então pegar um pedacinho menor lá do disco, né, era mais fácil pra eles do que fazer um SIC gigantesco lá, ou talvez pegar coisa que estava em lugares diferentes. Aparentemente, na real, o que a gente estava vendo era que tem um período de warm up ali, quando tu começa a pedir item pro PubSub, ele tá empolgado e te dá item rapidinho. Então tu começou a pedir, ele tá dando item ali em milésimos de segundo, e daí depois de um tempo ele começa a demorar um segundo de novo. Daí agora que a gente tá tentando hoje, é fazer uma resetar a subscription, tipo deletar o nosso pool ali, a subscription dele, e começar uma nova, pra ver se quando a gente começa uma nova ele sempre dá esse mais rápido. Então o que a gente tá vendo é, sempre quando começa é mais rápido, depois fica demorado, então a gente vai tentar sempre usar coisas novas, né, então usa nova ali, a cada, sei lá, 1000 pulls, deleta ela e cria uma nova pra ver se consegue essa velocidade de volta. Coisa que a gente tá tentando. A gente viu que em alguns casos, o PubSub estava entregando 0 mensagens, então a gente pedia para o PubSub: "Por favor, me dê 100 mensagens". Daí ele pegava e entregava 0, sendo que tinha muitas mensagens lá, né, a fila estava cheia. Perdão. Eh, e daí aqui não entendemos por quê, acho que a gente já tem uma noção ali, né, a gente tem quase certeza que estava acontecendo isso quando a gente usava paralelismo em uma mesma subscription. Então, a gente estava pedindo, mas usando a mesma subscription em várias threads, acontecia esse problema aqui, né, a gente não entende muito bem por quê. A gente tá querendo escrever pra Google pra entender melhor, né, esses limites deles. A gente tentou tanto na parada e tá tentando tanto usar a parada da melhor forma que a gente tá pegando uns comportamentos bizarros, assim. Mas o importante é que a gente conseguiu resultados bem legais já, eh, sim, já melhorou pra caramba, muito absurdo, assim, então as primeiras coisas legais, né, a gente tem menos variáveis pra controlar, o que me deixa muito feliz. A gente não quer gastar nosso tempo, né, setando um monte de numerozinho, e a gente quer que as coisas funcionem sozinhas. A gente fez uma troca de framework ali, então quando eu falei que a gente usava ali um negócio parecido com Sidekick, que administrava as threads, não sei o quê, e eu falei que a gente não precisa mais de threads, pra isso a gente acabou fazendo uma troca de framework, ou seja, a gente parou de usar esse framework que é parecido com o Sidekick, que é um projeto open source da RD, que a gente estava contribuindo ali. A gente parou de usar isso e a gente implementou o nosso próprio framework, só que daí isso até é um ponto, assim, né, tipo, que eu queria trazer até de reflexão, assim, construir a nossa própria roda, né. Nesse caso, a gente construiu nossa própria roda. E eu acho que a gente fez com razão, assim, porque a gente olhou as rodas que tinham e elas não serviam pra gente, a gente estava manjando tantos negócios que a gente sabia exatamente o que a gente precisava, assim, sabe. Tanto que a gente codou esse framework em uma tarde ali, na manhã de sexta-feira, e a gente fez uma POC e segunda, terça, assim, já estava pronto. Então é um framework bem mínimo que faz exatamente o que a gente precisa, né, ele pega e faz pool, ele tem uma interfacezinha bonitinha e tal, mas essencialmente ele vai ficar fazendo pool assíncrono, guardando num buffer inteligente e pegando um trabalhador e mandando executar, assim. Na verdade ele não tem nem essa interface de trabalhador mesmo, ele tipo, eu pego um lambda lá e executo.
simplificou muito e isso vai ser open source em breve. Só não é open source agora porque essas iterações iniciais a gente tá fazendo pra nossa própria base ali, porque é meio mais feio, a gente vai tentando coisas e tal, né. E, fica mais fácil fazer ali mesmo, mas a gente vai querer fazer uma gemazinha daqui a pouquinho, a gente vai mover ele para o outro repositório, fazer uma gema, documentar certinho. Tá em vias de acontecer, assim. Mas aí o resultado que realmente importa, né. A gente teve um aumento muito significativo de performance. Eu queria trazer gráficos pra mostrar aqui, mas não rolou, porque o que acontece? A gente tá fazendo todos esses testes, a maioria desses testes a gente tá fazendo no ambiente de pré-produção. Então a gente tem produção, onde eu falei que a gente tá com algumas contas já, mas a gente tá devagarinho colocando mais, tal, vendo mais carga. Mas o que a gente fez é ter um ambiente de pré-produção que tenha a mesma não é um ambiente de staging, né, é um ambiente de pré-produção, porque ele tem a mesma capacidade de produção, então tem o mesmo dinheiro colocado lá, né, mesma infra. Eh, e ele processa dados de produção, só que ele não tem efeito colateral, né, então ele é tipo uma dry run, assim, então a gente processa tudo que vai pra produção e mais, então a gente joga mais carga ali. Então tudo que vem pra produção e mais um monte de coisa a gente joga nele pra estressar, pra ver se quando a gente jogar essa mesma coisa em produção ela vai aguentar, né. Então é como se, tipo, em produção todas as contas tivessem rollout, né. A gente processa dados de bem mais contas. Então, a gente quando eu digo aqui que a gente tem menos custo e mais carga, porque a gente tá em produção a gente não colocou essas coisas ainda, boa parte delas não foram pra produção ainda. E a gente tá rodando elas em pré-produção, tá. E em pré-produção eu disse, a gente tem mais carga, porque justamente ele é feito pra gente testar a carga. Então a gente tá com um monte de carga lá, e a gente tá conseguindo manter menos custo lá. Então, a gente tem autoscaling ali, né, com um pool assíncrono, com todas essas melhorias que a gente fez, a gente pode ter menos workers, menos pods. Então a gente tem, por exemplo, em um dos nossos processos ali, né, em produção a gente tá com 15 workers pra aguentar uma carga minúscula, enquanto em pré-produção a gente tem coisas de 6, 7 workers, vai variando, às vezes chega a 10, pra processar uma carga muito, muito, muito maior. Eu queria trazer os gráficozinhos comparando, mas, cara, o pessoal do meu time não sossega de fazer experimento lá, então, tipo, toda hora tá tendo uma loucura, tipo, eu ia ter que ficar explicando: "Ah, tem isso aqui, mas isso aqui na verdade é por causa do experimento que a gente fez", ia ficar uma confusão. Então vai por enquanto vai ser confia em mim, assim. Mas, e daí um disclaimer, assim, né, eu quis trazer geralmente quando eu penso uma coisa legal do nosso trabalho ali, do nosso projeto, eu penso: "Hum, vou levar lá o pessoal da Mangabeira e tal". Eu penso: "Não, não, vou esperar o negócio ficar completamente pronto, completamente certo, completamente foda pra levar, né". Mas, cara, daí geralmente fica tarde, não me animo mais de fazer e tal. Então isso eu quis fazer enquanto a gente ainda tá realmente colocando a mão na massa, assim, né, a gente tá, ainda vendo se dá pra melhorar mais alguma coisa ou se não a gente já bateu no limite, assim, se é isso mesmo. A gente quer falar com a Google pra entender se a gente consegue melhorar mais alguma coisa, ou se realmente não tem, tipo, a limite deles lá não tem o que fazer. Então eu queria trazer enquanto a gente ainda tá com isso quentinho, assim, e não tá totalmente consolidado, acho que é o momento melhor, assim, pra conversar sobre. E era isso que eu tinha. Massa. Muito bom. Parabéns. Valeu, galera. Parabéns, Gabi. Eu tenho uma dúvida. Falou ali sobre o auto-scaling. No caso, é o Kubernetes que faz o auto-scaling para vocês com base em uso de recursos, ou como é que vocês fazem isso? Ter Sim, mais pods? é o Kubernetes. É bem fácil, na verdade, é uma regra do Kubernetes, né, que tu coloca, tipo: quando eu estiver usando mais de 70% da CPU, eu quero que você aumente, coloque mais um pod". Aí tu mede de novo, mas ainda tá usando, tipo, em algum pod, tá usando mais de 70% da CPU, aumenta mais um pod. Um exemplo, né. Aí tu pode fazer com memória também, então acho que os 2 mais fáceis ali, mas tu consegue fazer com dados externos, assim. Então a gente viu que a gente consegue fazer olhando para o PubSub, por exemplo, olhando o tamanho da fila no PubSub. A gente só não Uhum. chegou a testar ainda, assim. A gente começou agora, tipo, essa coisa dessa semana, assim, que a gente começou a fazer autoscaling mesmo, né. Antes a gente fazia autoscaling na mão, assim. Ficava olhando ali, aumentava, baixava. Manual scaling, né? Tudo bem. Exato. A gente sempre quis fazer, só foi meio que não estava no momento, assim, né. Mas aí agora com essas mudanças pro PubSub a gente ficou tipo: "Cara, tem que ter autoscaling, vamos fazer".
Foi meio que junto, assim. Mas a gente sempre fez tudo. Então, isso que eu mostrei no começo ali, né, de distribuição de carga, que era mais fácil fazer autoscaling, isso lá no início do projeto a gente já estava pensando, tipo, que esse projeto não tem como não ter autoscaling, sabe? O projeto estava muito pequeno ainda, então a gente conseguia fazer na mão, mas o projeto é impossível ele rodar em produção sem autoscaling. Então, todo o desenho desde o início já foi pensado, tipo, tudo que a gente faz tem que ter autoscaling. Se tu faz alguma coisa no código lá que tipo, vai dificultar o autoscaling, vai pegar no review, assim, cara, como é que a gente vai fazer autoscaling disso, sabe? Isso não escala, não tem como. Sabe? Então, é uma premissa bem importante do projeto. Assim. Uhum. A gente não quer ficar Nossa. de plantão na Black Friday, né? Clicando nos podzinhos. E tu falou ali que dá pra tu também controlar o auto-scaling com a queue do PubSub. Tipo, tem como tu dizer pro Kubernetes olhar alguma coisa, tipo, externa, por exemplo, para determinar se Sim, deve... é possível. Eu sei, a gente queria fazer, e daí ontem. Foi ontem, anteontem. O Jean falou pra mim que viu como fazia, que era bem de boa. Mas eu não cheguei a ver, a gente não chegou a fazer ainda, assim. Depois eu posso, quando a gente fizer, eu posso mandar ele pra vocês. Né? Aparentemente é pra ser bem Nossa, tranquilo, assim. Deve ter alguma API, né? Porque tu consegue ver, tipo, tu consegue ver no web lá da Google, por exemplo, qual que é o tamanho da fila, né? Então, provavelmente tem algum tipo de API que tu consegue perguntar. E tu fala, se o tamanho da fila tá maior do que 1000 itens, sobe, mas não pode ir. uhum. Tipo, poderia Mas até botar geralmente, uma regra, por exemplo, se, sei lá, divide o tamanho aí da fila por... Cria uma quantidade de pods, que é o tamanho da fila dividido por 1000, por exemplo. aham, aham. Só que aí, É, claro, tu vai pagar R$ 1 milhão por isso, certo? Se sim, for muita coisa. consegue ter um limite daí, né? Tipo, até no máximo, quanto Uhum. pode. Depois disso, calma lá, né? Depois disso, me liga. Me avisa que eu vejo o que fazer. Mas eu sei que lá no Station eles usam bastante autoscaling com relação à fila do sidekick. Eles usam muito sidekick lá. O Station é quase inteiro em cima do sidekick. Então eles olham o tamanho da fila e fazem uma fórmula logarítmica ali. Sei que eles sempre usam tudo fórmula logarítmica. Então, tipo, log do tamanho da fila, aí tu consegue setar. Basicamente, o que tu define no autoscaling ali que eles têm no Station é, tipo, a base do log e o fator. Tipo, log da base 2 ou log da base 3, sabe? Isso tu vai Uhum. te daí, sei lá, tipo, ninguém entende aquela fórmula, né? Eles só vão chutando o número até ficar bom. Mas é um negócio assim. Legal. Eu tenho bastante curiosidade sobre esse negócio de usar o PubSub como pool, né? Eu vi, até estava pesquisando aqui enquanto estava apresentando, a própria documentação deles cita que isso é um caso de uso normal, assim, né? Uhum, Tipo, o que só é um pouco estranho, porque geralmente, tipo, esses sistemas de PubSub e eventos, em geral, tu trabalha de forma mais reativa, assim, né? Tipo, então, tu recebe os eventos e tu não busca, né? Tipo, é o contrário, né? E eu fico bem curioso desse tipo de trabalho que é feito no sistema de vocês ali, que, tipo, precisa ser em batch, sabe? uhum. Eu realmente acho que isso poderia ser uma outra, talvez, daí, um outro BBL, para falar sobre esses desafios, assim, sabe? Como será que é possível fazer esse tipo de trabalho não em batch, fazer em streaming, sabe? Sim, cara, sim. Eu queria muito que fosse assim, porque ia ser lindo. Cara, se esse projeto fosse. Não precisasse ser em batch, o código ia ser lindo, ia ser um negócio open source maravilhoso, ia ser super fácil de entender, o código ia ficar, tipo, bem mais legível, tudo mais simples, sabe? A gente podia, tipo, só Uhum, fazer um monte de, sei lá, umas 5, 6 função lambda ali, e era isso, o projeto. uhum, O que torna a parada mais difícil desse projeto, assim, na minha opinião, é a parada de batches. E daí, por que que, por que que precisa ser batch, né? Por que que eu não posso trabalhar aqui sempre com, tipo, ali eu falo que cada trabalhador tem um número de batches que ele quer processar, né? Então eu falava ali, por exemplo, 200 batches. Então esse cara quer sempre 200 coisas importantes pra processar, sempre, né? Por que que ele não pode processar sempre uma coisa importante, né? Se fosse uma coisa importante, cara, qualquer coisa resolvia, ele podia ser um lambda lá que tu chama ele resolve, né? E daí tu sobe uhum, quantos precisar. Cara, porque eles vão falar com o banco. E a carga de evento que a gente tem é muito absurda, assim. Então, tipo, agora acho que a gente tá rodando com mais ou menos metade da base ali. É coisa de, tipo. Eu olhei ontem à noite e hoje de manhã cedo. Então, meio que carga de madrugada é 1 milhão de eventos por hora. Dá, tipo, uns 1000 eventos por segundo.
mas a gente está esperando ali durante o dia, né, e carga com todas as contas, e a gente está se preparando para, tipo, dezenas de milhares de eventos por segundo. Se tu faz dezenas de milhares de consultas num banco por segundo, não rola, assim, tipo, não tem banco que Vai dar aguente. ruim. Então, Sim. tudo que a gente quase todos os nossos basicamente todos os nossos workers falam com o banco, assim, acho que tem um na ponta ali que não fala, mas ele nem vai mais existir. Todos eles falam com o banco, né. Então, tudo tem que ser em batch, e quando a gente fala com o banco em batch é uma bosta também, porque tu faz como é que tu fala no banco em batch, né. O batch não é tipo: "Ah, me dá aí 100 contas, sei lá, me dá aí 100 leads", não é uma coisa assim, né. É tipo, tu tem 100 eventos, nada a ver uma coisa com a outra. Um evento é tipo, o lead da conta da RD abriu um e-mail, e o outro é tipo, o lead da construtora do Joãozinho, clicou num botão, assim, tipo, são 2 eventos, nada a ver uma coisa com a outra. E daí tu quer calcular os efeitos desses eventos, com base em um estado do banco. E daí como é que a gente faz? Como é que a gente faria se fosse 1 a 1, né? Pega um evento, fala: "Banco, me dê impactos desse evento, né, me dê coisas que esse evento afeta". E daí o banco retornaria uma lista de coisas que esse evento afeta, e tu mandaria essa lista para o próximo passo, né. Isso tu faria se fosse um evento. Como é que tu faz quando é vários? Fala: tu constrói um dicionário, assim, né, tipo, esse evento quer saber quer fazer essa query, pra esse evento aqui tu quer fazer essa outra query, pra esse evento tu quer fazer essa outra query. Tu faz um hash assim, uns 100, 200 desses. Aí tu fala para o banco: "Banco, executa todas essas queries aqui". E daí cada banco tem alguns bancos são mais fáceis de fazer isso do que outro, né. Por exemplo, alguns mais fáceis do que outros. Por exemplo, no Elasticsearch tu consegue fazer named queries. Então tu fala: "Ó, essa query aqui, executa ela e me dá o resultado com esse nome aqui". Tipo, consegue fazer, e o banco faz isso pra ti, resolve isso pra ti. Então tu dá o nome, por exemplo, o nome do evento, tu dá pra query, na hora que ela te dá o resultado, tu já sabe: esse resultado aqui é desse evento aqui. Uhum. Mas É, em outros bancos não consegue, né. Então, tipo assim, digamos que a tua query na verdade era uma operação matemática, explicar, né. Então, tipo, pra esse evento aqui tu quer executar 1 mais 1, pra esse aqui tu tem que 2 mais 2. Aí a resposta vem assim, tipo, 2 e 4. Aí tu tem que saber, tipo, esse resultado era desse evento aqui, esse resultado era desse evento aqui, tem que, tipo, organizar tudo de novo pra poder mandar pra depois, sabe. E daí uhum. essa reorganização é a maior parte do código, é isso, sabe, tipo, organizar o request pra fazer para o banco em batch, aí pega o resultado do batch todo e reorganiza pra tu mandar pra próxima etapa, assim. É que, tipo, nos. É que daí se for fazer uma abordagem em eventos hardcore, assim, claro que vai ser bem mais complexo e envolve, tipo, mudar tudo, assim, né? Todo Uhum. mundo que produz esses eventos daí tem que, sei lá, produzir numa plataforma de eventos mesmo, e aí a fonte da verdade é a plataforma de eventos, né? Aí tu consegue se livrar de banco de dados, por exemplo. Tu consegue, tipo, eu vou escutar esses eventos que tem esses dados que eu que eu precisaria constar no banco e construir uma projeção local minha, né, desses dados, bem otimizada, tipo, com meio que os índices ali de acordo com o que eu preciso consultar e tal. E aí, tipo, eu nunca bato em banco, assim, né? Eu, por exemplo, eu uso um estado local em disco, ou até pode ser um banco, mas daí é um banco, tipo, pode ser vários bancos daí, né? Porque daí tu pode ter vários subscribers naqueles eventos e jogar isso para múltiplos lugares, assim, escalar isso também, né? Mas só que aí, claro, é uma parada muito mais além, assim, de quem tá processando, é mais daí em quem tá produzindo os eventos também, né? Mas eu acho que assim, tá dizendo que quem produz o evento deveria, tipo, saber, deveria ter essas informações e agregar essas informações no evento pra quando processar não precisar bater no banco. É mais ou menos isso, Não, não, não? não. Tipo assim, a ideia é que é a parada do event sourcing, né? Tipo, acontece alguma coisa, tu manda para um sistema de eventos, que é um commit log mesmo, na verdade daí não teria que ser tipo um Kafka mesmo, né? Uhum. E fica lá para sempre. E daí, tipo, outros consumers jogam isso daí em banco de dados, só que aí pode fazer streaming, né? Tipo, pegar esse evento e processar ele e jogar num outro tópico. E aí tu vai fazendo isso em cadeia até tu chegar no dado que tá num estado já quase pronto para tu, ou tu nem precisa, na verdade, ter um worker, daí tu só vai tendo vários consumers e fazendo streaming disso, né? Uhum. E aí, tipo, tu pode ter em alguns momentos, se tu precisar fazer uma consulta, tu pode ir ouvindo esses eventos e construindo uma base, né? Tipo, pode ser uma base,
Pode ser tipo o Kafka Streams tem um lance de stateful, esqueci o nome, mas alguma coisa stateful, quase todo sistema de stream tem, e ou tu pode ter uma base também, jogar para um banco Postgres, por exemplo, uma coisa assim, né? É que eu não acho. O que a gente tá fazendo, eu acredito que seja bem perto disso, assim, sabe? Claro que não é tudo no ecossistema Kafka, assim, mas eu não vejo como. Acho que poderia ser, sabe? Então, tipo assim, primeiro que o que a gente tem não é event sourcing de verdade, mas é bem próximo. É que tem alguns detalhezinhos de negócio que eles não conseguiram acertar e daí meio que não ficou 100% event sourcing, sabe? Mas teoricamente, quase tudo tu conseguiria reconstruir estado com base nos logs. E esses logs são de fato os eventos, né? Então, o evento chega, daí no final tu consegue reconstruir um estado ali. E daí o evento chega e ele vai lá enfim, pro event sourcing ali, onde tem o histórico de todos os eventos. Ele vai pra lá e daí ele também vem pra gente. E daí a gente, tipo, pega uma linha de log ali do evento, né? Event sourcing, então tu pega um evento e daí tu quer, pensando no Kafka, né? Tu faria, tipo assim, sabe aqueles joins de uma K-table com uma K-string? Então, digamos que a nossa aplicação, ela tem algumas K-tables e daí tá vindo esse evento ali e a gente vai fazer joins. Então, tem uma string de eventos e a gente tá fazendo o join da tabela com a string. Então, cada vez que ela passa aqui, ele vai fazer algum tipo de operação no banco. E daí, talvez ele passe pra próxima, porque é um join, né? Então, talvez ele passe, talvez não. E vai passando pra próxima. Então, acho que daria pra modelar isso ali. Só que eu tenho dúvida se o Kafka aguentaria isso, por exemplo, sabe? Se ele faz 1 a 1, eu não sei se ele consegue, por exemplo, ele mesmo resolver esse problema de batching, ele mesmo conseguir fazer join de. Ele tem uma string ali gigantesca de eventos que ele sabe que ele vai ter que fazer join com uma tabela, né? Com uma K-table ali. Será que ele consegue, tipo, fazer join de uma tabela ou ele faz item a item? Porque eu acho que se for item a item, ele também não aguenta, sabe? Mas não é. Tipo, conceitualmente é o que a gente tá fazendo, né? Claro que com Kafka tem outros recursos pra fazer isso, mas acho que a coisa é a mesma, assim. Que pelo que tu falou ali, na verdade, um grande desafio é o uso do banco de dados também, né? Por isso que eu sugeri também, tipo, porque eu quis dizer assim que existe essa abordagem daí talvez de alternativa de item a item e projetando em bancos de dados locais, digamos, por exemplo. Aí tu pode ter vários workers, porque daí não tem um ponto central ali de carga, né? Tipo um banco de dados recebendo um monte de requisição e tal. Sim. Os bancos que a gente usa, a gente entende, né, que realmente tem esse. A gente mais tem medo de gargalha no banco, né? Acho que meio que em toda aplicação acaba sendo assim, mas tem muito medo de gargalhar no banco, tanto que, beleza, a gente fez em batch e tal. E a gente usa tudo banco horizontal, assim. Então a gente usa, tipo, o Big Table lá da Google, ele é um banco chave-valor horizontal. Então ele divide em nodes, assim, conforme, tipo, ele ordena a tua chave-valor, né? Então eu pego a chave e ordeno em forma lexicográfica. E daí, tipo, sei lá, as coisas com A estão nesse computador aqui. Chaves que começam com B estão nesse computador aqui, né? Então tu não tem limite pra onde tu consegue expandir em tempo de dados, em tamanho de dados, né? Então tu pode salvar quanto tu quiser, porque a RD cresce muito e tal, então a gente tem que expandir horizontal infinito. Você pode usar Postgres, né? Usar Redis e tal. Então, só que o problema é fazer request, né? Fazer request não tem muito o que fazer, assim. Então, acho que o que melhora tu fazer request seria, tipo, separar por tenant de um jeito mais hard, né? Então, tipo, requests desse tenant não impactam requests desse outro tenant, por exemplo. Ou ter muita redundância, né? Tipo, ter os dados em muitos bancos e aí tu tem vários bancos disponíveis para poder fazer essas requests, né? Sei lá. Só que aí tem um custo daí, né, de disco e tudo mais. Sim. Depende do serviço ali. Não, é mais uma curiosidade, porque eu acho bem legal, tô estudando esses lances de streaming, plataformas de eventos e tudo mais, e aí às vezes parece que tudo dá para resolver com isso, mas às vezes não dá, né? E aí eu, tipo, eu fico curioso, assim, de Aham. ter um caso de uso real mais complexo, porque eu não, não tenho Sim. nenhum, assim, para estudar. Então eu queria Aham. entender mais a fundo esse. É muito massa carga, assim, né? Tipo, meio que não tem muito como cometer erro, assim, né? Porque é muita carga. Então, tipo, tá falando de dezenas de milhares de eventos por segundo, tipo, um segundo que tu vacilou ali já tá acumulando coisa e tal. Então, acho bem massa isso. A gente Sim. olha, né?
A gente olha os gráficos assim. Tá gravando ainda, Rafa? Assim, quer que pare? Não sei. Eu queria mostrar o gráficozinho, mas não queria ficar na gravação o gráficozinho também. Eu posso parar. Tá bom. Acho que pode parar.